Muito bem, estamos iniciando o nosso Economia e Desenvolvimento desta semana e vamos conversar com o Giovanni D'Agostinho. Giovanni, obrigado pela tua presença aqui neste momento empresarial, né, Giovanni? E, naturalmente, que tem muitas coisas aí que nós podemos conversar e, evidentemente, temos que centrar nas questões das consequências, aquilo que envolveu e está envolvendo ainda essas questões originadas a partir do evento da inundação, tal como ocorreu lá atrás, agora há pouco tempo atrás, que foi com a pandemia. Mas, de qualquer maneira, né, Giovanni, obrigado pela tua presença aqui uma vez mais. Nós vimos aí uma certa ineficiência, né? Eu acho que tu constataste isso, na flexibilização das leis trabalhistas nesse estado de calamidade que se abateu sobre o Rio Grande do Sul. Concordas com isso? Silvio Lopes, primeiramente, agradecer a oportunidade de estar aqui no seu programa. Vim trazer esse assunto, né? Infelizmente, aí nós estamos no estado de calamidade no Rio Grande do Sul. Várias cidades foram absolutamente impactadas, né? Pelo cenário de tragédia, né? Temos aí, por exemplo, Eldorado do Sul, né? Lajeado, Arroio do Meio, diversas, Roca Sales, né? Mussum. E Porto Alegre também, né? Claro. Canoas, enfim. São Leopoldo, olha, é uma infinidade de cidades. Então nesses momentos de calamidade, deve haver uma flexibilização de vários assuntos burocráticos. Né? Inclusive os trabalhistas, né? Porque as pessoas não têm como dar conta nesses momentos de dificuldade extrema para cumprir com todas as regras como ordinariamente elas são cumpridas. Não é? E para isso existe o governo, né? O governo para liderar esse processo de facilitação. Né? Quando houve a pandemia da Covid-19, não sei se o senhor vai se recordar, foi um estado também calamitoso e de nível nacional, mundial, não é? Mundial. Naquela ocasião, o presidente da República editou uma medida provisória, aonde nessa medida provisória ficou estabelecido que o empregador poderia firmar diretamente com o empregado as medidas de flexibilização trabalhista. Né? Dando essa liberdade para ambos, né? Exatamente, é um processo muito mais rápido, né? É excepcional, mas é muito mais rápido e menos burocrático, que o próprio empregador firme com empregados essas excepcionalidades, certo? E naquela ocasião, o governo federal também, de fato, auxiliou as empresas, na medida em que o empregado e a empresa, e o seu empregador, puderam suspender os contratos de trabalho durante o período calamitoso, e o governo pagava 70% do salário, tendo ali um limite, não é? E a empresa pagava 30% do salário. Não sei se o senhor se recorda. Me lembro exatamente. Então, decorrente dessa medida provisória, né, que foi editada naquela época, o Congresso Nacional transformou numa lei. Né? É a Lei Federal número 14.437 do ano de 2022. Né? Então, se os telespectadores tiverem curiosidade, os empregados, os empregadores, é a Lei Federal número 14.437. E essa lei federal, ela delegou, digamos, para o Poder Executivo da União, né? Dada a peculiaridade de cada localidade que sofreu essa calamidade pública, delegou, então, para o Poder Executivo da União fazer a devida regulamentação, né, pontual que decorre dessa lei, certo? Então está lá escrito na lei que é o Poder Executivo Federal quem tem que tomar a iniciativa de promover ali as atividades decorrentes dessa lei, dessas flexibilizações. Muito bem, o que fez nesse estado calamitoso do Rio Grande do Sul o Poder Executivo Federal? O Poder Executivo Federal ele delegou para os sindicatos. Delegou para os sindicatos, através de acordo coletivo ou através de convenção coletiva de trabalho, dispor sobre o teletrabalho, a antecipação de férias, as férias coletivas, antecipação de feriados e banco de horas, certo? O que isso faz, de fato, acontecer? É uma burocracia que continua, na verdade, imperando no momento que não deveria imperar. Porque os empresários e os empregados ainda dependem de um terceiro, que é o sindicato, para poder colocar em prática esses adiantamentos de valores, dá para se dizer. Né?
Então tem que esperar o sindicato, né, ou ir até o sindicato para firmar um acordo coletivo de trabalho, né? E isso não está funcionando como deveria funcionar. Isso, de certa maneira, distingue o governo anterior deste, né? O governo anterior dava liberdade econômica, né, para os agentes que, na verdade, constroem o país, produzem a riqueza, de estabelecerem as suas regras de conveniência diante da situação. Este não. Este quer colocar o Estado, quando o Estado coloca um ente que é também tão poderoso e tão ineficiente quanto o Estado, que é o sindicato. Então, realmente mostra exatamente o viés ideológico de um e de outro. E ainda por cima, só para complementar, né, como que o governo terceirizou para o sindicato essa atividade, né, de disposição dos itens da Lei Federal 14.437? Foi através de uma circular do Ministério do Trabalho e Emprego, número 294. Né? Então, ali, através dessa circular 294 do MTE, né, se o telespectador tiver curiosidade, entra no Google, faz essa digitação. Ali o ministro do Trabalho e Emprego, então, ali está bem claro que foi delegado para os sindicatos essas medidas. Só que as medidas que foram delegadas para os sindicatos são basicamente teletrabalho, né, que o teletrabalho já é uma realidade. Desde a pandemia, Desde né? a pandemia, não é? E essas antecipações, basicamente, são essas, né? Então, o empregador ainda tem que pagar os valores que igual seriam pagos na frente. Então, está antecipando as férias para o empregado, né? O empregador ainda tem que dispor do numerário para poder pagar a antecipação das férias, né? Férias coletivas, né? Antecipação de feriados, o banco de horas, enfim, né? E ainda por cima depende aí da atividade sindical. O que o governo não fez, né? O que o governo não fez é que essa lei ainda prevê essa questão do auxílio emergencial. O que é o auxílio emergencial? O empregador e o empregado suspendem o contrato de trabalho e o governo efetivamente subsidia as quantias dos salários para os empregados. Isso realmente seria um subsídio público que ainda não aconteceu, né? Ontem estava indo no meu local de trabalho para verificar, a água entrou no meu local de trabalho e nós não conseguimos ainda acessar o local de trabalho que fica na região central. Então, diariamente eu tenho ido, né? Eu tenho ido no meu escritório para ver como é que está a situação. Eu estava ouvindo o rádio e ali estava um dirigente do Ministério do Trabalho e Emprego, né? O dirigente disse que poderia o sindicato dispor da suspensão do contrato de trabalho para o governo pagar o subsídio. Só que, com todo respeito, me parece que essa é uma notícia fake, né? Vinda do próprio dirigente do Ministério do Trabalho, né? Porque, no final das contas, essa situação de poder fazer dessa forma me parece que não é factível, né? Porque o governo é quem tem que criar o mecanismo da empresa e do empregado em determinada região, onde está afetada, de promover a suspensão do contrato, encaminhar para o Ministério do Trabalho, né? Do Ministério do Trabalho as informações da suspensão, para que o valor ingresse no caixa do empregado, né? Informando os dados da conta bancária, enfim, né? Ou, quem sabe, o empregado ir na Caixa Federal para pegar parte, né, do subsídio salarial para ele, e isso não aconteceu, né? Então é isso, né? Esperamos um pouco mais do governo federal. A carga tributária aumentou, né? A carga tributária aumentou nessa gestão, né? Na gestão anterior, a carga tributária era menor e se conseguiu ali, apesar de todas as dificuldades, ainda dar conta de um estado pandêmico de todo o Brasil. Agora a gente está falando de uma região, de um estado, que é o Rio Grande do Sul. Deveria ser mais eficiente o governo federal, a meu juízo. Naturalmente, aí a gente coloca toda aquela questão, né, Giovanni, que a gente tem debatido aqui, o programa, inclusive, tem esse foco de trazer exatamente as questões de onde o Estado é eficiente, que é muito, muito raro, e onde ele é ineficiente. Ele é grande, gigantesco demais, né? E é ineficiente. E nessas alturas, ao invés de ajudar, de facilitar, ele acaba trazendo mais entraves ainda para o processo todo acabar acontecendo, né? Lamentavelmente, esse é o nosso... o Estado brasileiro, não é de hoje, esse Estado brasileiro vem sendo constituído, vem sendo configurado assim há muito, muito tempo. Então, nós temos que justamente trabalhar isso para que o Estado seja, não aquele Estado mínimo, né, Giovanni, a gente tem que conversar sobre isso. Quando nós, economistas, chamamos de Estado mínimo, é aquele Estado aceitável que seja o menos pesado possível para a sociedade e o mais eficiente do ponto de vista de eficiência, o mais eficiente do ponto de vista de resultados.
né? Não adianta ter um Estado gigantesco que é completamente ineficiente. Então, ele atrapalha nos dois lados, sendo ineficiente e trazendo os recursos da sociedade em termos de impostos e não apresentando qualquer resultado. Mas parabéns aí pelo enfoque que tu dá nisso, realmente é uma coisa que nós temos que refletir muito, né, e pressionar o governo para que daqui a pouco ele ajude e não atrapalhe. Esperamos, né, que nos próximos dias o governo federal institua, de fato, essa flexibilização e esse subsídio, né? Hoje, o programa que nós estamos gravando hoje é dia 25 de abril, né? É possível que o senhor assista essa gravação depois, né? E espero, do fundo do coração, que quando o senhor assistir essa gravação, o governo tenha implantado aqui no âmbito do estado do Rio Grande do Sul esse subsídio real, digamos, né? Perfeito. Que até então não está ocorrendo, infelizmente. Giovanni, um grande abraço e até a próxima. Até a próxima, um abraço.